Se você é acumulador e bagunceiro, esse vídeo é pra você. Oi, pessoas! Tudo certo por aí? Eu me chamo Ana Paula, sou advogada e coach em bem-estar e felicidade, e o livro que eu quero compartilhar com vocês hoje é esse aqui, A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Eu vou dividir com vocês o que eu aprendi com esse livro, porque ele é muito mais do que um simples livro de arrumação. No meu ponto de vista, ele é um livro que ensina um novo estilo de vida, sabe? A gente começa a perceber as coisas de uma forma diferente, as coisas que a gente tem, as pessoas, então as pessoas que a gente tem por perto, quem a gente quer ter por perto, as coisas que nos fazem bem, sabe? Então por isso que eu digo que este livro ensina um estilo de vida. E o que é esse estilo, né? O que eu aprendi com este livro? Esse livro, a Marie, né? Ela ensina que a gente deve ficar apenas com aquilo que nos traz alegria. Então, tanto objetos quanto... Por isso que eu digo que ele se estende a todos os âmbitos da nossa vida, né? A gente, quando eu aprendi isso, eu comecei a estender isso para as minhas amizades, comecei a estender isso para não só objetos, né? Mas pessoas e coisas que me cercam. E eu era, assim, uma pessoa bastante acumuladora. Eu sempre fui uma pessoa, eu era uma pessoa muito acumuladora. E eu acumulava coisas e acumulava pessoas, às vezes até que não me acrescentavam na vida, sabe? Eu às vezes atraía pessoas por minha causa mesmo, né? Que se aproveitavam um pouco pelo fato de eu ter dificuldades em dizer não, né? De não querer fazer aquilo, daquilo que a pessoa estava me propondo. E quando eu abri minha mente para o que esse livro propõe, eu percebi que dizer não também me trazia alegria, porque eu estava me aproximando de pessoas, né? Eu queria na minha vida pessoas que acrescentassem e não só subtraíssem, né, de mim. Então eu comecei a perceber que aquelas pessoas que me sugavam não me traziam alegria, né? Pelo contrário. E esse livro ele não fala sobre as pessoas, ele trata mais sobre as coisas, mas quando a gente pega a essência desse livro, a gente consegue transportar essa essência para todos os âmbitos, né? E eu era muito acumuladora de coisas também. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu tinha dó de me desfazer das coisas. Então, por exemplo, tinha uma roupa, uma calça que não me servia mais, eu deixava no guarda-roupa porque eu achava que eu ia emagrecer, por exemplo. Não, essa roupa aqui eu vou usar, não usei esse ano, mas ano que vem pode ser que eu use. Ou, esse objeto aqui, por exemplo, eu não estou usando ele agora, mas pode ser que um dia eu use, e passava anos e anos e aquele objeto, aquela coisa estava lá parada. Eu às vezes nem sequer lembrava que existia, porque eu tinha muita quinquilharia, sabe? Então assim, guardava dentro de uma caixa, não fazia a menor ideia do que tinha dentro daquela caixa, e aí ficava ali acumulando coisas que, se eu não usei em um ano, a chance de eu usar, né, ela novamente, até porque eu nem lembrava mais que existia, às vezes se passavam anos e anos com a coisa parada ali, né, e eu não fazendo uso daquilo. Então, esse conceito de se desapegar das coisas foi bastante transformador na minha vida. E é muito legal porque, assim, ela te ensina, né, nesse livro, ela te ensina como é que você
por onde você deve começar a organização para facilitar a sua vida. Então, por exemplo, ela sugere que você comece pelas roupas, calçados, depois livros, depois papéis. Depois você entra para um setor chamado Komono, que são itens variados, como moedas, outros objetos que você tem em casa, né? E aí você finaliza com as coisas sentimentais, porque você já aprendeu a fazer o processo de desapego. Então é muito legal porque assim, ela tem um porquê de começar com determinadas coisas. Então, ela ensina, inclusive, como você deve organizar cada um desses itens. Então, se eu vou começar pela roupa, como que eu devo separar a roupa, como eu devo descartar, como é feito o descarte da roupa e como é que é dobrada a roupa para guardar depois, para facilitar a sua vida também. Então é um negócio assim muito bem estruturado, né? E o porquê que ela começa pelas roupas, porquê que ela termina com os itens sentimentais, né? Porque existe um processo até você se adaptar com essa nova forma de perceber as coisas, né? Então, assim, por exemplo, essa questão de roupas, né? Que eu tinha bastante dificuldade de me desfazer. A partir do momento que você percebe, ela pede para você segurar a roupa, né? Nas mãos, encostar ela em você e perceber se, quando você usa essa roupa, se você sente alegria por ter essa roupa, por usar essa roupa. E aí eu comecei a perceber que eu tinha em casa muitas roupas para ficar em casa. Aquelas roupas que, nossa, você põe e se sente horrível. Assim, você não colocaria essa roupa nem para ir na padaria, de tão medonha que essa roupa fica em você, assim, que você coloca e se sente mal. Você se sente feia por estar usando aquela roupa. E aí depois que eu comecei a colocar essa essência, né, da alegria nas coisas, eu comecei a perceber que ter essas roupas que me colocavam para baixo, que eu me sentia feia, não é que eu não tenho roupas para usar em casa, roupas que são que não são assim lá tão lindas, vamos supor, mas são roupas que quando eu tô usando, eu tô me sentindo bem com elas, sabe? Não quer dizer que pelo fato de você estar em casa, você tem que estar se sentindo feia, né? Se sentindo mal, né? Então, assim, eu tenho peças que eu uso em casa, mas que são confortáveis, que eu me sinto bem, que eu me sinto alegre por estar usando, mesmo que não seja uma roupa, nossa, maravilhosa de gala pra, né, sair. Mas muda totalmente a forma que você se sente quando você tá usando uma roupa que te traz alegria. E não só roupas, né? Tudo. Quando você tem um livro e você não gosta, por exemplo, é um livro que te traz uma lembrança ruim, ou foi um livro que você não gostou de ler, ou foi, sabe, alguma coisa assim que quando você olha o livro, você pensa, não gosto desse livro, mas tu não se desfaz dele. Quando você consegue se desvencilhar dessas coisas, se destralhar dessas coisas que não te trazem esse bem-estar, você sente uma leveza extraordinária. Porque você vai, quando você coloca os olhos naquilo que você gosta, sabe assim, te traz uma leveza e uma paz, assim, de, nossa, eu amo esse livro que tem aqui. Eu amo essa determinada coisa que eu tenho em casa, sabe? E eu não percebia o peso que trazia para minha vida eu ter essas coisas, de olhar essas coisas e pensar, nossa, eu não gosto desse livro aqui. Ai, nossa, se eu pudesse não tinha esse livro em casa. Então, para que você tem, né? Eu digo isso por mim mesma, porque especialmente roupas, eu tinha roupas que
não... Nossa, eu lembro bem de uma bermuda que eu tinha, ela era uma bermuda mostarda, que assim, eu sou meio laranja, assim, de pele, né? Eu sou meio amarela, não sou de pele branca, minha pele é meio laranja. E aí, eu botava aquela bermuda mostarda e parecia que eu tava sem a bermuda. E era medonho. Gente, eu ficava feia, uma feia mesmo, sabe? Era uma bermuda de cotton. Eu não sei nem de onde é que veio essa bermuda. E toda vez que eu colocava essa bermuda, eu me sentia horrorosa. E aí, depois que eu aprendi, né, a essência, né, de ter coisas que me trazem alegria, eu pensei, meu Deus, pra que eu tinha essa bermuda, gente? Se eu me sentia horrorosa toda vez que eu tava com essa bermuda, se eu me sentia mal, eu não queria usar aquela bermuda pra ir em lugar nenhum, pra não fazer, pra nada, sabe? Então, pra que ter, né? Se aquilo ali não vai trazer alegria pra minha vida. E uma coisa que eu achei muito incrível também é que ela também ensina como você, não só a organizar, né, como eu disse, ela ensina como você se descarta das coisas. Você não só, tipo, esse eu não quero, esse eu não quero, não, você vai trazer aquilo para você, né, vai tocar o item e vai sentir se aquilo te traz alegria ou não. E quando você perceber que aquilo não traz mais uma sensação de bem-estar, ou talvez nunca trouxe, ou às vezes trouxe por um tempo e hoje não cabe mais na tua vida, porque às vezes você mudou de estilo, mudou a sua forma de perceber as coisas, a sua forma de viver, e aquilo que era bom pode ter deixado de ser, né? Pode ter perdido o sentido. Então, por exemplo, vamos supor, esse livro aqui, ele fez parte da minha história por um tempo, mas hoje eu não quero mais tê-lo, né? Você não vai só simplesmente tirar ele da sua vida. Você vai agradecer. Você vai agradecer por ele ter pertencido a você, né? Por ele ter cumprido a função dele, por ele ter, quem sabe, trazido alegria por um momento na sua vida. E aí sim você vai se desfazer dele. E ela ensina muitas coisas incríveis sobre a gente agradecer, por exemplo, a nossa casa, todas as vezes em que a gente sai de casa e quando a gente volta, a gente ser grato, né? Então chegar e agradecer, obrigada casa, né? Por me abrigar, né? Por me proteger. Não só da casa, mas ela fala sobre as coisas também, né? Por exemplo, obrigada calçado, vamos supor, por proteger os meus pés. E eu sempre tive muita relação sobre gratidão, sempre gostei muito de aprender sobre gratidão, e eu nunca tinha parado para pensar sobre essas pequenas coisas, né? Nesse sentido de gratidão, de chegar em casa e fazer um pequeno gesto de agradecimento à minha casa, em agradecimento ao calçado que eu tô usando hoje, em agradecimento à bolsa que tá carregando as minhas coisas, sabe? São pequenas coisas, mas que quando postas em prática diariamente fazem toda a diferença na nossa vida. Então, se você tem vontade, né, de aprender como você pode se destralhar de coisas, como você pode mudar a sua forma de perceber as coisas, eu indico muito a leitura deste livro. E se você quiser, né, tem um link aqui na bio, ou aqui embaixo, né, dependendo de onde você estiver vendo, pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Face, tem um link onde você pode comprar esse livro pela Amazon, tá? Daí você pode clicar, se você não quiser comprar hoje, por exemplo, você clica, vê sobre o livro, adiciona no seu carrinho e aí depois você decide se você quer ou não, né, adquirir, se de repente você tem interesse.
certo. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com outras pessoas. Dá um gostei para eu saber que você gostou desse conteúdo, que isso me ajuda também a saber e fazer os próximos, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e dê o seu sininho. Um super beijo, até a próxima!